eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e eu tenho me sentido ultimamente muito honrado por Deus. Eu quero dizer isso para a igreja, abrir algo particular da minha vida para a igreja, porque aonde eu tenho ido pregar, eu tenho me admirado porque os irmãos, entenda, os irmãos têm tido uma sinceridade tão grande ao ponto de confessar suas lutas. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo onde o forte é aplaudido e o fraco é criticado. Ninguém aplaude fraco, ninguém aplaude fracasso. Só que na igreja, essa ideologia é invertida. O forte não é aplaudido, porque forte é Deus. E quando nós confessamos os nossos fracassos, ali nós encontramos força para caminhar no próximo, na igreja, em Deus. Então, onde eu tenho visto que os irmãos têm confessado as suas lutas, tenho ido em lugares que as irmãs têm chorado. Eu fui no ciclo de oração há um mês atrás, onde a irmã chorou, pedindo, clamando a igreja para ajudar em oração. Então isso é lindo, porque quando você expõe uma fraqueza, quando você expõe o seu lado fraco, a luta que está batendo na sua porta, a igreja se levanta em prol da sua vida. Então eu quero transmitir isso para a igreja. Eu tenho vivido dias de luta, terrivelmente dias de luta, só que não obstante eu estar vivendo esses momentos, Deus tem sido presente na minha vida. Deus tem me dado palavras, Deus tem usado pessoas, Deus tem me dado sonhos, Deus tem falado comigo no louvor, Deus tem usado até mesmo ímpios para testificar da obra dele na minha vida. Obrigado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Você entra aqui para se doar para Deus e receber de Deus. Então eu quero trazer nessa noite uma mensagem que talvez, a princípio, não seja muito agradável a você, porque eu quero falar nessa noite um tema muito difícil de falar, que é sobre obediência. O tema difícil é o tema da obediência. Por que é tão difícil falar de obediência? Porque a obediência é o oposto da desobediência, e nós temos uma tendência em ser desobedientes, nós temos uma tendência em prol do erro. O acerto para nós é um desafio, sim ou não? O certo para nós é um desafio. As coisas corretas para nós é um desafio. A santidade para nós é desafiadora. O pecado é normal. O pecado é natural, está na nossa carne. Então eu queria falar sobre os benefícios da obediência à luz desse texto. O texto está na tela e nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto para falar a respeito de obediência. Em primeiro lugar, Deus colocou no meu coração que quando a gente fala de obediência prática, não obediência teórica, porque obediência teórica é quando você diz que faz, mas de fato você não faz. Publicamente você diz que faz, publicamente você dá testemunho que faz, mas interiormente, no íntimo, você não faz. Então a obediência prática é totalmente oposta da desobediência. Isso é normal, isso é um fato. Então quando a gente para prestar atenção, para meditar na obediência, a gente tem que, antes de meditar na obediência prática, lembrar que tudo foi colocado em risco por causa de uma desobediência. E segue-se assim até o dia do juízo final. Sempre a desobediência vai colocar em risco todo um projeto. Sempre. Isso Deus tomou meu coração na segunda-feira, e eu fiquei meditando. Essa mensagem foi para mim, e o pastor Rodrigo me convidou. Eu quero transmitir para a igreja. A desobediência coloca em xeque o plano de Deus na minha vida. A desobediência coloca o plano de Deus em risco de cumprimento na minha vida. E nós temos que lembrar e levar em consideração que a morte, a perdição, o pecado, a doença, a desigualdade, a violência, tudo veio ao mundo por meio da desobediência. Foi um único ato de desobediência de Eva, junto com seu esposo Adão, que colocou em risco o projeto, na perspectiva humana. Foi através da desobediência de Eva e de Adão que a morte entrou. Foi através da desobediência de Eva e Adão que o pecado entrou. Foi através da desobediência de Eva e Adão que os animais começaram a devorar os outros, que a violência entrou na genética, na corrente sanguínea do homem, ao ponto de Caim matar seu irmão Abel. Então, quando você, e essa mensagem está sendo falada aqui hoje, mas é para você levar para a sua vida, quando você refletir, a igreja pode dizer amém? Amém. Quando você refletir sobre obediência a Deus, leve em consideração que o oposto é a desobediência, e a desobediência compromete o projeto.
A desobediência compromete o projeto. E eu quero que você entenda isso, porque quando nós vivemos em obediência, que é o oposto da desobediência, nós temos alguns benefícios da parte do Senhor sobre nossa vida. Tudo por graça, não por mérito, por graça. Você é obediente, a graça vai te trazer benefícios. Não por mérito da tua obediência, porque você só está sendo obediente por causa da graça. Então eu queria falar nessa noite sobre os benefícios da obediência, para te encorajar a ser obediente. Essa palavra me encorajou a ser obediente, mesmo em meio à luta. Eu tenho o costume de falar isso aqui, que quando eu olho no espelho eu vejo um arquirrival contra mim, que sou eu mesmo. Aquela pessoa que eu estou olhando no espelho, que sou eu, é o meu reflexo, é o meu maior inimigo, porque eu quero ser santo, mas ele quer satisfazer a carne dele. Eu quero louvar a Deus com a minha vida, ser um altar vivo para Deus, mas aquele homem do espelho é o meu maior inimigo, porque ele quer ir para o mundo. Ele quer satisfação carnal, ele quer crescer, ele quer ser visto, quando na verdade o homem interior quer ser a imagem e semelhança de Deus na plenitude. Então o nosso homem externo nos leva para a desobediência. Mas eu quero falar sobre a obediência e os benefícios dessa obediência. Em primeiro lugar, Josafá, que nós acabamos de ler, o versículo 13 diz assim: e Asa, seu pai, morreu. Eu quero que você preste atenção nessa questão. Asa, seu pai, morreu. Quando Asa, que era o rei de Judá, da descendência de Davi, morre, Josafá, por linhagem, por sangue, assume o trono. E aqui tem um grande ensinamento maravilhoso. Eu não tenho que ser o que meu pai foi. Eu não tenho que seguir os caminhos que meu pai seguiu. Eu não tenho que praticar o que meu pai praticou. Eu tenho liberdade de fazer tudo diferente. Eu quero que você guarde isso na sua vida, porque o diabo nos aprisiona nessa verdade, aonde às vezes a gente coloca no nosso coração que a gente tem que se moldar. Não, o seu molde é Cristo. O seu molde não é homem nenhum, por mais testemunho bom que ele tenha. O seu molde é Cristo. Aconteceu um fato há pouco tempo na minha vida, que eu fiz uma oração em pensamento, e o Senhor falou comigo uma palavra terrível. Eu falei assim: Senhor, por que essa pessoa não sai de perto de mim? Está me perseguindo, está me atribulando, está atrapalhando o meu dia a dia. Sabe o que Deus falou para mim? É muito fácil você pedir para ele sair de perto, do que você lutar para mudar ele do teu lado. Então, isso é semelhança de Cristo. Cristo não colocava seus inimigos para longe. Cristo abraçava os seus inimigos, procurando trazer eles para a verdade. E ele disse para os fariseus: vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, nós temos que olhar a vida com a perspectiva de Cristo. Então, primeiro benefício que Josafá teve com Deus, por causa da obediência que ele teve, que seu pai não teve, foi a comunhão com Deus. O versículo 3 diz assim: e o Senhor foi com Josafá. Enquanto eu meditava nesse texto, eu fiquei preso nesse verso, na parte A desse verso. E o Senhor foi com Josafá. E eu anotei aqui: quando a Bíblia diz que o Senhor foi com Josafá, é intimidade, é comunhão, é algo que ninguém separa, é algo que erros não separam, é algo que fracassos não separa, é algo que dias maus, como aqui foi falado e foi cantado, não separa, porque Deus era com Josafá, não obstante ele ser pecador, não obstante ele ser um homem falho, Deus era com Josafá. Então o primeiro benefício que Deus nos dá, por meio da vida de obediência, é a comunhão. Deus é conosco, Deus é em nós, por nós e através de nós. Deus é comigo, Deus é contigo. E esse benefício é tão tremendo que olha o que diz o texto. Eu vou pegar só o que está escrito, verso 3. E o Senhor foi com Josafá, e ele explica o motivo, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai. E aqui eu acho lindo, eu sou apaixonado por essas referências que a Bíblia traz. O pai de Josafá não era Asa? Nós lemos aqui que era Asa. Por que é que o cronista, o escritor, traz a referência que Josafá andou com Deus e andou nos caminhos de Davi seu pai? Porque Deus sempre valoriza o bom testemunho. Deus sempre valoriza o bom testemunho. Davi já tinha algumas décadas que havia morrido. Josafá é o sexto da linhagem de Davi. E o cronista está dizendo: e Deus foi com Josafá, porque Josafá andou nos caminhos de Davi seu pai. Davi não era pai dele, Davi era bisavô, tataravô, sexta geração.
mas Deus pegou o testemunho de Davi, a justiça de Davi, a conduta de Davi, o caminho de Davi, o bom testemunho de Davi, que no caso pode ser você, e aplicou sobre as obras de Josafá. Deus olhou para Josafá e falou assim: Josafá, você está parecendo com Davi, porque você está andando nos caminhos de Davi. Então Deus vai valorizar sempre o bom testemunho. Deus sempre vai valorizar suas atitudes. Deus sempre vai valorizar o seu íntimo. Deus sempre vai valorizar seus pensamentos, seus desejos, suas emoções. Muitas das vezes, quem está do nosso lado não valoriza nada disso. Sim ou não? As pessoas nos valorizam muitas das vezes porque nós temos ou porque nós somos para elas. Deus não é assim. Deus valoriza um pensamento teu que não foi verbalizado. Deus valoriza um sentimento teu que não foi expressado. Deus valoriza um pensamento, um sonho teu que ainda não foi transcrito no papel. É isso que Deus valoriza. E Deus pega isso e transforma em realidade. Então o verso 3 está dizendo: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Baalins. E ali está o segredo. A parte final do verso 3 está o segredo, porque ele diz assim: não andou no caminho de Davi seu pai, e não buscou os Baalins. O que significa esse versículo? É que os antecessores de Josafá, entende isso aqui, isso acontece na minha vida, que sou pregador, e acontece na sua. O que significa esse verso? É que os antecessores de Josafá, inclusive seu pai Asa, ora adorava a Deus, ora se sujeitava à idolatria. Ora tinha aptidão para ser obediente, ora era desobediente por ato voluntário. Então Josafá foi diferente. Ele não teve essa oscilação, ele não cocheou em dois pensamentos: uma hora é crente, outra hora não quer ser mais crente. Ele perseverou no caminho de Davi seu pai. Isso está totalmente relacionado com a adoração, porque Davi era um adorador. Então Josafá obteve comunhão com Deus, e esse é o primeiro benefício da obediência, porque ele decidiu ser diferente, decidiu mudar. Ele pegou os exemplos de quem veio antes dele e seguiu o melhor exemplo. É assim na nossa vida. Ele pegou todos os exemplos, e aqui eu anotei: teve Davi, teve Salomão, teve Roboão, teve Abias e teve Asa. Ele pegou todos esses exemplos e ele falou assim: o melhor exemplo é o exemplo de Davi, que procurou buscar o Senhor, que louvou o Senhor, que foi fiel ao Senhor, que fez do Senhor seu escudo, que fez do Senhor sua fortaleza, que fez do Senhor sua salvação. Então ele perseverou nesses caminhos e obteve comunhão. Quando o texto diz foi com ele, o versículo 3, refere-se à permanência da presença de Deus na vida de Josafá. E esse é o maior bem que Deus quer nos dar. Você vai se lembrar que Jesus, na oração sacerdotal, disse algo extraordinário que nós não compreendemos nessa vida. Não vamos compreender. Teologia nenhuma vai nos dar compreensão do que Jesus disse na oração sacerdotal de João 17. Ele disse: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. A gente nunca vai entender isso, mas é o plano de Deus na minha vida. Você e Deus ser um. Você e Deus ser um. Em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo, melhorando o entendimento, ele diz: não sabeis vós que vós é templo do Espírito Santo, e que quem se aproxima do Senhor se torna um com Ele. Se torna um com Ele. O plano de Deus, através do projeto de obediência para a minha vida, é se tornar um comigo, um contigo, de tal maneira que os seus pensamentos deem lugar aos pensamentos de Deus, que as suas vontades deem lugar à vontade de Deus, que o teu eu dê vontade ao eu sou de Deus na tua vida. Josafá teve comunhão com Deus e ele teve benefícios. Os caminhos de Josafá levaram ele a agradar a Deus e obter aprovação. Irmãos, na nossa caminhada, às vezes a gente se abate, se receber uma crítica, se não receber um elogio, ou quando você faz algo e ninguém reconhece, ou quando você faz algo e em vez de reconhecimento tem crítica, nós nos abatemos. Mas posso dizer para vocês o português claro: pouco importa os homens, importa Deus. Pouco importa o próximo. Nesse critério de reconhecimento, pouco importa. Importa Deus. E Deus reconheceu o ministério do rei Josafá, porque ele decidiu andar com Deus.
Eu quero dizer para você, se você decidir andar com Deus, Deus vai reconhecer o teu ministério. E se Deus reconhecer o teu ministério, ninguém mais revoga. Ninguém mais anula a tua chamada, ninguém mais tira a tua unção, ninguém mais tira, os teus caminhos vão estar abertos. Deus reconheceu os caminhos de Josafá. E eu anotei aqui, no Salmo 37, no verso 23, diz que o Senhor confirma, a gente vai ver mais um pouco à frente, o Senhor confirma os passos do justo. Quem cuida da tua aprovação não é você. Meu papel é pregar. Meu papel é me instruir na palavra para instruir os irmãos. Meu papel é me santificar. Meu papel é buscar uma conduta que agrade a Deus. Mas confirmação não vem de mim, vem do Senhor. Aprovação não vem de mim, vem do Senhor. Autoridade não vem de mim, vem do Senhor. O meu líder pode não me aprovar. O meu líder pode não me confirmar como bom obreiro. Mas se eu estiver na palavra, tem um que confirma e ele é maior do que todos. Eles não confirmaram o ministério messiânico do Senhor. Os fariseus diziam, tem demônio. Os saduceus diziam, ele é comilão e beberrão. Os escribas falavam, ele come na mesa dos pecadores. Oh, glória a Deus, estou sentindo a presença do Senhor aqui. Mas sabe o que Jesus disse? Há um que testifica de mim, e o seu testemunho é verdadeiro. Há um que testifica de mim, e o seu testemunho é verdadeiro. Quando Jesus saiu do Jordão, a voz disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus estava no monte da transfiguração, quando ele se transfigurou, ouviu uma voz na nuvem dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, o Pai confirmou a obra do Messias. Deus confirma a minha chamada, Deus confirma a sua chamada, se você andar na palavra. Não importa o homem. Agora, é evidente que se Deus confirmar a minha chamada, a liderança vai ver. Se Deus me levantar na congregação, se Deus te levantar, a liderança vai ver que você está sendo levantado. Porque isso é um benefício da obediência. Aleluia! Josafá teve sinceridade, devoção e obediência. Não pode nos faltar isso. Sinceridade com Deus, jogar limpo com Deus. Com a sua esposa, com a minha esposa, eu não posso confessar certas coisas. Com Deus eu posso. Com o meu melhor amigo, aquele amigo de batalha, eu não posso talvez falar algumas coisas. Mas com Deus eu posso. Isso é sinceridade, irmãos. Seja sincero com Deus. Fale com Deus a verdade. Clame a Deus com verdade. Seja devoto ao Senhor. Segundo ponto. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 5. Versículo 5 diz assim: e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E aqui eu achei maravilhoso. Porque ele já era rei, sim ou não? Já era rei. Pela linhagem sanguínea ele era rei. E o reino era passado de forma hereditária, de pai para filho. Era tradição, até hoje acontece. Nós vemos na Inglaterra o reino sendo passado de família em família. É igual na igreja católica romana. É de passado ali entre os papas ali. É cultura dos homens. Só que interessante é que quando ele assumiu o reino, era legítimo ele assumir o reino. Era dele o reino. Só que o texto diz que o Senhor confirmou o seu reino. E aqui tem uma revelação maravilhosa para nós, para a gente, uma aplicação para a nossa vida hoje, em 2024. Nós estamos dando continuidade à igreja primitiva. Nós estamos dando continuidade à igreja reformada. Nós estamos sendo a igreja que vai anteceder a vinda do Senhor. Só que quem confirma essa chamada é Deus. Deus confirmou Josafá como rei. O que significa isso, pregador? Significa o seguinte: Deus confirmou que Josafá seria rei e ninguém tentaria contra o seu reinado. Deus confirmou que Josafá era rei e ninguém seria capaz de tirar Josafá da sua vocação. Isso tem a ver com vocação. E o que mais nós encontramos no meio do povo de Deus é conflito interior. Para que Deus me chamou? Será que eu estou na direção certa? Será que Deus me quer pregando? Será que Deus me quer louvando? Será que de fato Deus me quer como obreiro? Será que Deus me quer como diácono? Será que Deus me quer como presbítero? Será que Deus tem me chamado de pastor na minha vida? Irmão, é Ele que confirma, mediante a tua conduta. Interessante que Saul era rei, tinha chamado de rei,
Mas a conduta de Saul não estava em concordância com o seu chamado. O que aconteceu na vida dele? Foi rejeitado. Então, Deus confirmou o reino de Josafá. E aqui muito interessante, que quando você para observar o que Josafá fez, foi uma revolução, é o que eu tenho que fazer. Porque antes de Josafá, ninguém valorizou a palavra, ninguém valorizou a adoração, ninguém valorizou os caminhos do Senhor. Ele chegou chegando. Presta atenção aqui, ele chegou chegando, ele já chegou valorizando a palavra que estava esquecida, ele já chegou botando os levitas para louvar, e ele já chegou reformando o sentido do povo. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, no versículo 7. E no terceiro ano de seu reinado, enviou ele os príncipes, e aqui está o nome dos príncipes, para ensinarem na cidade de Judá. Nenhum rei fez isso, irmão. Ele pegou a lei do Senhor, deu um exemplar para cada pessoa que ele enviar, para as cidades, para ensinar a palavra. Aquilo ali agradou o Senhor, aquilo ali agradou Deus, porque Josafá não estava preocupado somente com o nariz dele, ele já era rei, ele já estava sentado no trono, já estava vestido de veste real, mas ele estava preocupado com a saúde do povo, que ele era o rei, e ele mandou seus príncipes por meio das cidades, pregando a palavra para que o povo tivesse saúde, para que o povo tivesse Deus. Ele valorizou a palavra. Você tem valorizado a palavra? Segundo, ele prestou para Deus uma adoração perfeita. E a adoração perfeita que eu quero dizer aqui não é perfeição nossa. A adoração perfeita é quando nossa vida, e essa aqui, por isso que eu falo que é uma pregação muito difícil. A adoração perfeita é quando nossa vida está em ressonância com o que Deus quer de nós. Quando nossa vida está em ressonância, está mutuamente ligada com o plano de Deus na minha vida, essa adoração é perfeita. E a adoração perfeita, diz a palavra do Senhor em Apocalipse, que quando a adoração do povo de Deus sobe a relâmpagos e trovoadas no trono de Deus. Então, quando a minha vida, isso aqui é um desafio diário, quando a minha vida está em ressonância com Deus ali, com a lei do Senhor, com os mandamentos do Senhor, Deus recebe a adoração e Deus autentifica a adoração como perfeita. Igual nos anjos. Não tem aquela adoração dos anjos que é perfeita? Dia e noite, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando a tua vida está em concordância com a palavra, a tua adoração tem a autenticidade de Deus que está sendo perfeita. Josafá tinha adoração perfeita. Deus se agradou da adoração deste homem. Terceiro, esse é o mais difícil: zelo pelas coisas santas. Não tem como, isso aqui é para mim que estou pregando, não tem como eu estar no pecado, na prática do pecado, e ter zelo pelas coisas santas. Não tem como. Agora, quando eu começo a buscar o Senhor, quando eu começo a valorizar a lei, quando eu começo a prestar uma adoração perfeita, as coisas santas para mim, eu tenho que ter zelo. Eu sou zeloso. Jesus era zeloso porque ele era santo. Ele era zeloso. Em João capítulo 2, ele entrou no templo, viu os cambistas trocando dinheiro, vendendo pomba, vendendo gado. O que ele fez? Destruiu tudo. E os seus discípulos lembraram do salmo que está dizendo assim: o zelo pela tua casa me consome como fogo. Então Josafá tinha zelo com as coisas de Deus. Ele tirou toda a idolatria de dentro do seu reinado. Por quê? Era a função dele. Então o que eu estou pregando aqui, meus irmãos, parece algo difícil, mas não é. Porque tudo que Deus está exigindo de mim e está exigindo de ti, está totalmente de acordo com a minha vocação. Qual é a tua vocação? Tu sabe a tua vocação? Então o que Deus vai te exigir está de acordo com a tua vocação. Deus não vai te exigir nada que não esteja de acordo com a tua vocação. É por isso que o pastor é cobrado. É a vocação dele apacentar. É a vocação dele instruir. É a vocação dele cuidar das ovelhas. Se ele deixar de fazer, ele vai ser cobrado porque é a vocação dele. E terceiro, para encerrar, Josafá teve comunhão. Josafá teve a confirmação do seu reinado. E no versículo 10 diz assim: veio o temor do Senhor sobre os reis da terra, que estavam em redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Deus não deixou nem os reis se atrever a guerrear com Josafá. Deus enviou um espírito de temor para as nações, que quando olhavam para Judá, falavam assim: não vamos guerrear contra ele não. Não vamos guerrear contra ele não, porque é derrota certa. É derrota,
estou no prumo de Deus. Então, a postura de Josafá, que é a minha e a sua, foi tão agradável para Deus, que Deus deu descanso dos seus inimigos. Deus fez Josafá reinar e reinar em paz. Deus fez Josafá reinar e reinar sem medo do inimigo, sem medo da opressão. Deus confirmou o seu reinado. Deus quer confirmar a minha chamada e confirmar a sua chamada. Benefícios da obediência. Ele teve proteção, crescimento e justiça. Para a gente encerrar, olha o que diz a palavra do Senhor aqui, versículo 11. E algum dentre os filisteus traziam presentes a Josafá. Filisteu trazendo presente para israelita? Que isso? Os filisteus eram arquirrivais de Israel, oprimiram por muitos anos. Na época do juiz Israel, na época de Saul estava oprimido Israel, Golias foi lá afrontar Israel. Na época de Davi foi guerra contra os filisteus, até o último dia de Davi guerreando contra os filisteus. Agora estão indo trazer presente para Josafá. Meus irmãos, isso é fruto da obediência. O teu inimigo te respeita, o teu inimigo vê Deus na tua vida, o teu inimigo vê que você não está sozinho, como Deus tem falado aqui hoje nesta casa. Os filisteus levaram presente e tributo a Josafá. Também os arábios traziam gado miúdo, 7.600 carneiros. Cresceu, verso 12, cresceu, pois, Josafá, se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidades. Ele teve proteção dos seus inimigos, ninguém guerreou contra ele, respeitaram o reinado dele. Quando Deus te confirma, você é respeitado. Quando Deus te confirma, Ele é a tua testemunha. Precisa de ninguém para te defender, não. Precisa de ninguém para falar bem de você, não. Se falarem mal, Deus te garante. Deus te justifica. Se tentarem manchar teu testemunho, o próprio Deus se levanta para limpar teu testemunho. Então Deus deu para Josafá proteção, que é o que nós mais precisamos, ao sair, ao voltar, ao levantar, ao deitar, proteção garantida. Deus deu crescimento na sua chamada. Quem aqui quer ser grande de crescimento? Quem aqui quer crescer? Eu quero crescer. Então a Bíblia está me garantindo que se eu fizer isso, eu vou crescer. Deus deu crescimento a ele. E o mais lindo de tudo, porque se Deus dá proteção e dá crescimento, mas você é injustiçado, você coloca tudo em xeque. Agora Deus deu proteção, Deus deu crescimento e Deus fez justiça a Josafá. Justiça a Josafá. No tempo que se levantaram contra ele, Deus fez justiça. Justiça porque ele era bom homem? Não, mas porque ele tinha uma vida no altar. Justiça porque ele era bom? Não, mas porque ele tinha vida no altar. Quando nós temos vida no altar, a justiça de Deus está sobre nós. Deus justifica a nossa vida. Por que é que eu digo que Deus fez justiça? Fechei a Bíblia. No capítulo 20, 2 capítulos depois, diz a palavra do Senhor que Josafá estava em paz, como ele estava, só que se levantaram 3 reinos contra Josafá: os amonitas, os moabitas e os arábios. Decidiram se levantar contra Josafá. A Bíblia não diz a causa, mas diz que eles se levantaram. E diz a Bíblia que era uma multidão inumerável. Josafá ficou terrivelmente apavorado. Só que ele como era um homem que tinha vida com Deus, ele até se apavorou, ele até se amedrontou, ele até temeu, mas ele já sabia o que fazer com o seu Deus. E ele apregoou um jejum. Depois você me casa, Crônicas capítulo 20, ele apregoou um jejum nacional, todo o povo jejuou, e ele entrou no templo e se humilhou pelo Senhor. Ele disse: Senhor, olha esta grande multidão que vem contra o teu povo. E aí Josafá faz alguns argumentos com Deus maravilhosos, porque quando eu já fiz isso, eu tenho feito isso, quando você tem uma vida com Deus, você tem certos argumentos que você usa para o Senhor. E Josafá usa um argumento maravilhoso. Josafá diz o seguinte, para encerrar. Josafá diz assim: Senhor, esse povo que está se levantando contra o teu povo é o mesmo povo que Israel, quando saiu do Egito, não destruiu. Israel poderia ter destruído eles, Amonita, Moabita e os arábios. Só que o Senhor disse para Israel não destruir, em honra a Abraão, porque Amonitas e Moabitas eram descendentes de Abraão, da mesma maneira que os israelitas. O Senhor não deixou destruir eles,
agora eles estão vindo querendo nos destruir. Ou seja, o argumento de Josafá foi: Senhor, lá atrás nós fomos misericordiosos e agora eles querem vir contra a nossa vida para nos ceifar a vida. E o Senhor se levantou em favor de Josafá, e é onde nós conhecemos aquele versículo tão famoso que diz: a peleja não é vossa senão minha, e nessa peleja não tereis que pelejar. Ou seja, a justiça de Deus estava com Josafá. Agora, o mais interessante, para você puxar a responsabilidade, para você, agora vai estreitar um pouquinho para encerrar, para você puxar a responsabilidade para você, e não para o teu irmão, não para tua esposa, para o teu esposo, quem era o rei? Josafá. Então, para quem Deus fez justiça? Para Josafá. Porque se o rei tivesse mal, todo o povo pagava, porque o povo também iria mal. Não foi assim com Acabe? Acabe não levou a idolatria para dentro de Israel? Todo o povo não sofreu com Jezabel e Acabe? Da mesma maneira, quando Josafá decidiu ser um homem de Deus, toda a nação foi beneficiada. Eu quero que você entenda, a tua vida com Deus não é benefício só para a sua salvação, não. É benefício para a tua casa, para a tua família, é benefício para quem estiver do teu lado. Quem estiver do teu lado vai morder um pouquinho desse alimento. E aí Josafá entrou no templo, orou ao Senhor, e Deus dentro do templo, no meio da congregação, tomou a boca de Azael e disse: ó Judá, ó Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja é minha. As tuas lutas, se tu tiver na palavra, é de Deus. As tuas lutas, se tu tiver no altar, fazendo a vontade do Senhor, é de Deus. O teu inimigo, se tu tiver na presença, é inimigo de Deus. Então Josafá, se coloque de pé, teve diversos benefícios por causa da sua obediência. E eu vou dizer, eu estou motivado a ser obediente com o exemplo de Josafá. Eu estou motivado a obedecer. E obedecer é sacrifício. Obedecer é sacrifício. Então nessa noite, a gente tem que levar em consideração duas coisas: que a desobediência coloque em xeque o projeto, compromete o projeto. Se Deus tem uma chamada maravilhosa na minha vida, mas eu desobedeço, eu comprometo o projeto. E que a obediência não é só uma obediência teórica, é uma obediência prática. E quando nós saímos da teoria escrita à prática vivida, nós temos benefícios na nossa vida. Nós temos benefícios na nossa vida. Deus falou que Abraão era seu amigo. Abraão é meu amigo, porque Abraão obedeceu. Sai dessa terra, vai para uma terra que tu não sabes. Abraão foi, ele obedeceu. Então, se nós obedecermos, eu que estou pregando, você que está ouvindo, nós vamos ter benefícios, nós vamos ter proteção contra o nosso inimigo, nós vamos ter crescimento espiritual e na vida secular, e Deus será o nosso justo juiz para julgar as nossas causas. Amém?